Minha infância foi bem tranquila. Sou filha de dois paranaenses maravilhosos, que, na verdade, a minha infância foi sempre me mudando muito, de cidade para cidade. Eu nasci em Rondônia, mesmo com toda a minha família no Paraná, eu nasci em Rondônia. Depois eu fiquei um ano em Rondônia, me mudei depois para o Amazonas, fiquei 2 anos no Amazonas, e daí depois eu digo que a gente voltou para o Paraná, né, quando eu tinha 4 aninhos. Dentro do Paraná, a gente se mudou para pelo menos umas 6, 7 cidades. Meu pai era funcionário público, então todo ano ele era transferido, né? E até os 10 anos de idade foi essa loucura de mudanças. Depois, com os 10 anos, a gente voltou para a cidade natal dos meus pais, e lá eu fui criada até os 17 anos. Foi onde eu realmente criei raízes, onde eu tive as minhas amizades de infância, que inclusive eu tenho até hoje, tive toda a minha adolescência lá, meu primeiro namorado lá. Só que durante a minha adolescência, teve um período de 4 anos, que foi um período meio complicado para mim, que foi onde eu fui vítima de pedofilia. E eu era pessoas próximas, era uma pessoa, um homem próximo da família do meu pai, amigo do meu pai, e era um abuso, era um assédio verbal e visual. Então, eu passei por isso 4 anos, eu nunca tive coragem de contar para ninguém, obviamente, porque quando a gente é, né, vítima de pedofilia, a gente sempre tem medo das pessoas não acreditarem, de julgarem a gente. Então, isso foi uma ferida que eu acabei carregando por muito tempo, até depois conseguir resolver tudo isso com terapia, mas isso é uma coisa que eu carreguei por muito tempo durante até a minha vida adulta, a fase adulta. Com acho que uns 16 anos, eu tive meu primeiro namorado, inclusive foi ele que me ajudou a sair das garras desse pedófilo. Eu contei para ele que ele me ligava, sediava, falava coisas, e daí foi quando eles tiveram uma conversa e tudo foi resolvido. Ele parou de me perseguir e eu continuei namorando esse menino até meus 17 anos. Mas voltando, assim, a minha adolescência em si foi super tranquila, exceto essa parte, assim, sempre foi muito tranquilo. Eu jogava vôlei, eu venho de uma cidade muito pequenininha, então todo mundo se conhecia, eu tinha muita liberdade, era muito tranquilo. A minha infância e a minha adolescência ali na minha cidade do Paraná foi, assim, excepcional, exceto essa parte foi excepcional, não tenho o que reclamar, foi maravilhosa. Tenho milhões de histórias com as minhas amigas, e é tudo história muito boa, lembranças maravilhosas. E daí, quando eu estava namorando com esse meu primeiro namorado, ele tinha um perfil muito ciumento. Ele era extremamente ciumento. E ele tinha um jeito um tanto violento, eu vou até te dizer. Ele nunca avançou em mim, nunca fez nada, mas ele tinha um perfil um pouquinho mais puxado ali pro perfil um pouquinho, não diria narcisista, porque não deu tempo ali de eu identificar, e obviamente eu não tinha maturidade para identificar isso. Mas ele tinha assim um perfil mais agressivo, muito ciumento, possessivo. Só que eu era completamente apaixonada por ele, e na minha cabeça aquilo era normal, porque era meu primeiro relacionamento. Então ele veio e mostrou para mim um primeiro relacionamento desse jeito. Só que chegou um tempo que eu me cansei daquilo, porque eu sempre fui muito livre, eu sempre tive muita liberdade. E daí eu conversei com os meus pais e falei para eles que eu tinha muita vontade de ir embora do Brasil. E daí eu resolvi, comprei uma passagem e fui embora para a Inglaterra. Eu avisei ele que eu estava indo embora para a Inglaterra uma semana antes de eu realmente ir embora. Minhas passagens já estavam compradas, já estava tudo comprado, e eu só avisei ele uma semana antes, porque eu tinha medo da reação dele. Ele chorou muito, e pediu para ir junto. Eu falei para ele esperar, para eu chegar lá, e quando eu chegasse lá, eu agitaria as coisas, e daí ele iria também. No dia que eu cheguei lá, eu já liguei para ele, e eu terminei com ele. Eu cheguei, horas depois eu fiz a ligação e terminei com ele. Eu me vi, assim, completamente livre. Ali eu acredito que tenha sido mais uma fuga do que necessariamente uma vontade de ir para o exterior. Apesar de que eu já estava estudando inglês, então eu tinha um pouquinho aquela vontade, mas eu acho que juntou o útil ao agradável. Eu fui muito cruel nas minhas palavras. Só que
carregava já uma mágoa dele, porque uma coisa que eu descobri um pouco antes de eu vir embora, acho que as pessoas começaram a me contar, porque já sabiam que eu ia vir embora, né, naquela semana, muitas pessoas vieram me contar que ele me traía. Então, eu já fui, já não pensei muito, eu simplesmente fui, deixei acontecer as coisas. E quando eu cheguei lá, essa foi a primeira ligação. E eu falei para ele que ele atendeu o telefone, eu falei, oi, você lembra que eu falava para você como que eu não sabia como seria minha vida sem você? E ele disse sim. Eu falei, pois é, agora eu sei e eu gostei. E eu não quero mais você. Eu tenho a consciência de que eu fui muito cruel com as palavras, ele chorou muito, ele ficou muito mal. Mas também eu pensei em mim e eu me senti bem. Eu me senti bem ao mesmo tempo, sabe? Por estar fazendo aquilo. Eu retribuí um pouco da dor que ele tinha me causado. Mais uma vez, eu tinha 17 anos, não tem muita maturidade para esperar da gente. Hoje eu teria feito diferente? Talvez sim. Mas também não acho a pior situação aí nesse caso. Fiquei 6 meses na Inglaterra. Lá na Inglaterra, durante esses 6 meses não tive muito relacionamento, trabalhei muito, conheci pessoas, inclusive até me envolvi muito, fui muito superficialmente com uma pessoa do Paquistão, ele era paquistanês, muito querido, me tratava feito uma rainha. Só que eu sabia que, né, a diferença de cultura ali jamais daria certo. Então, depois desses 6 meses, morava eu, uma amiga e mais 2 pessoas. Nós dividíamos uma casa. E essa minha amiga, ela estava trabalhando lá ilegal. E eu era estudante. Só que eu também estava trabalhando ilegal. Eu não podia trabalhar. Eu era somente estudante. Então, nós tivemos que... Então, eu trabalhava ilegalmente. E a imigração, na época, foi atrás da minha amiga. E perguntaram minha identidade também, e eu tive que, obviamente, me identificar, e eles viram que eu estava trabalhando, e eu fui deportada junto com ela. Então, 6 meses depois, né, de Inglaterra, eu fui deportada, voltei para o Brasil. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu me vi numa situação de que eu não queria mais estar ali, eu não queria mais estar naquela cidade. E um detalhe, esse meu ex-namorado, agora, ele... Quando eu terminei com ele, ele se mudou para o Mato Grosso. Ele foi morar lá com a irmã dele no Mato Grosso, e eu nem estava sabendo direito, eu sabia pouco, porque a comunicação na época era muito fraca, né? Era muito ruim, não tinha como, era uma ligação por semana que eu fazia com os meus pais, pelo orelhão ainda, era uma loucura. Isso foi em 2003, por aí. Então, quando eu voltei para o Brasil, parecia um outro mundo, assim, eu não me reconhecia, eu não me vi mais ali. Era sair de Londres para chegar numa cidade, voltar para uma cidade de 4.500 habitantes. Então, foi um choque de realidade ali para mim. E a questão ali do pedófilo ali na minha cidade já não me atrapalhava mais, já não me incomodava, não me importava mais com aquilo. E esse meu ex-namorado, ele já não morava ali também. Então, para mim estava tudo tranquilo, mas eu não me via no Paraná, não me via ali naquela cidade. Na verdade, eu não me via nem no Brasil mais. Então, um ano depois, eu resolvi tirar meu visto de turista, mais uma vez, para ir para os Estados Unidos. E daí, consegui meu visto, foi um perrengue para eu conseguir esse visto. Meu pai me ajudou, mas mesmo assim, antes de... Ele não queria, né? Obviamente, meus pais não queriam que eu fosse embora mais uma vez, porque já tinham sofrido toda a questão da deportação, querendo ou não, tiveram que arcar com as consequências e financeiramente, né? E na época a gente não era uma família que tinha muito sobrando, né? Mas eu insisti, eu falei que eu queria. As últimas palavras ali que eu ouvi, mais ou menos, foi: você não vai conseguir. Eu falei: eu vou conseguir. E quando eu cheguei no consulado, eu olhei, né, para a mulher, e ela não olhou meus documentos, não olhou nada, e ela falou: não, você não vou te dar o visto. Aí eu olhei e falei: por quê? E todo mundo, quando vai tirar o visto, todos falam para não discutir com as pessoas ali, né? Mas eu discuti, eu perguntei para ela: tá, mas por que você não vai me dar o visto? Eu não aceitei o não. E daí ela: não vou te dar o visto porque você não tem um vínculo aqui no Brasil que prove que você vai ficar, né, que você vai lá para Disney e vai voltar, porque eu tava com um pacote completo para Disney. Eu falei: não, mas você nem olhou
meu imposto de renda, você não olhou nada, meu. Olha aí, dela, não vou te dar o visto. Aí eu joguei meus documentos por baixo do guichê, eu falei, olha aí, meu pai é rico, meu pai pode pagar o que eu quiser. E eu confiei nessas palavras, eu acreditei muito nessas palavras, e eu acho que isso, de alguma forma, funcionou porque ela me deu visto, eu consegui visto. Então, mas foi um visto muito estranho, porque ela me deu um visto para 3 meses, e nesse visto estava especificamente escrito, vai ficar na Disney por 10 dias. Nunca ninguém viu isso, mas o meu estava lá. Obviamente, tudo sempre acontece comigo. Voltei para o Paraná e fiquei ali aquele tempo, eu não lembro mais ou menos quanto tempo eu fiquei, desde o do visto até eu fui para os Estados Unidos em fevereiro de 2005. Então, nesse ano que eu fiquei no Brasil, também não tive nenhum relacionamento, tive um paquerinha aqui, outro ali, mas nada que fosse relevante hoje. Quando eu decidi ir embora para os Estados Unidos, eu entrei em contato com um amigo meu de infância. Ele era um amigo mesmo meu de infância, a gente foi criado junto. E daí eu perguntei para ele se eu podia ficar na casa dele durante uns dias, um tempo, até eu me estabilizar lá, me organizar, encontrar algum lugar. Ele falou, claro, pode vir. Só que tem um porém, eu moro com mais 3 meninos. Eu falei, não tem problema, eu posso ficar no teu quarto? Dele, sim, claro. E os meninos eram todos ali da região ali do Paraná, então eram amigos de infância ali também, ou amigo de amigo, então eles estavam em casa ali. E fui para os Estados Unidos em fevereiro de 2005. Cheguei lá, meu amigo foi me buscar no aeroporto, aí eu tive que ir para Orlando, e lá dentro de Orlando eu comprei um ticket eletrônico para ir até Nova York, que eu morava do lado de Nova York, em Connecticut. Então, fui até Orlando, fiz o check-in em Orlando, fui para Nova York e fui para casa do meu amigo. Meu amigo me pegou no aeroporto e falou assim, olha, eu moro com mais 3 meninos, só que é o seguinte, um deles namora. E a namorada dele falou que não vai conversar com você, ela não vai nem olhar na tua cara. Aí eu, tá, mas por quê? Dele, eu não sei, ela tem ciúmes dele e ela falou que não quer amizade com você. Tá, tudo bem. Cheguei lá na casa, né? Cumprimentei todo mundo, conheci todo mundo, obviamente seriam meus colegas de quarto por um tempo, colegas de casa por um tempo. Me dei super bem com eles, eu sou uma pessoa que eu me dou bem facilmente com as pessoas. E nisso, né, a gente começou a criar uma certa amizade, e uns dias depois, eu cheguei lá em fevereiro, né, então era muito frio, era época de inverno, tava muita neve, teve uma festa, e eu não fui convidada para essa festa, né, ninguém me conhecia, e os meninos todos foram. Falei, cara, vão, tá super tranquilo, eu fico aqui sozinha, muito de boa. E um deles ficou. O que ficou era o que tinha a namorada. E ele não tinha ido para casa da namorada, porque a namorada morava numa outra cidade, aproximadamente uns 70 quilômetros, 80 quilômetros de onde ele morava, de onde a gente estava morando. E ele não foi porque estava nevando aquele dia, é muito perigoso dirigir na neve lá. Por mais que os carros são equipados, mas ainda é perigoso. Então ele falou, não, eu vou ficar aqui, vou te acompanhar, não tô afim de ir nessa festa. Tranquilo, mas a gente ficou assim muito na amizade, eu pelo menos estava levando na amizade. E daí foi quando tudo começou, assim, aí começa, aí ele foi, comprou um fardinho de Corona, e ficamos lá bebendo, conversando, dando risada, e as coisas começaram a ficar muito em comum ali, a gente criando uma conexão, e foi ficando legal, e nisso ele fez uma aposta comigo, uma aposta muito boba. Ele falou assim, se eu adivinhar a cor da tua calcinha, tu me dá um beijo? Aí eu falei, tá, e se você não adivinhar dele, daí eu te dou um beijo. Só que daí quando eu olhei a minha calça estava parecendo um pedaço da minha calcinha, assim, eu tava de moletom, era mais largo um pouco. E daí ele me beijou, essa foi a aposta, e ele me beijou. Sim, eu estava errada, né? Ele estava namorando, só que ele falou que já era uma coisa que não ia rolar e tal. E passou uns dias, né? Ele terminou com ela. Eu tava morando ainda ali na casa, mas não tava sabendo do que estava acontecendo, não me metia, tipo, foi aquilo ali e acabou. Então, nesse meio termo, nesse espaço de tempo, eu consegui um trabalho, só que numa outra cidade, uns 50 quilômetros mais ou menos também. Então, eu consegui trabalho nessa outra cidade e me mudei para lá. Aí, meu primeiro trabalho foi num campo de golfe lá. E comecei a trabalhar, e a gente manteve contato. A gente conversava muito pelo MSN. Passaram 6 meses a gente conversando por MSN, e um dia ele me manda uma mensagem no celular, né? E ele fala assim, eu tô aqui na sua cidade.
Eu falei, que legal, onde é que tu tá? E daí ele falou, tô em tal rua. Ele tava aproximadamente uns 500 metros da minha casa, da onde eu morava. E era uma cidade grande. E daí eu falei, cara, eu não acredito, tu tá praticamente na mesma rua que eu moro e tal. Eu falei, vem aqui. Daí ele falou, vou ficar aqui um pouco nessa festa e depois eu vou aí. Eu falei, eu moro com uma galera aqui super legal, venha pra cá. E a gente tava fazendo festa, acho que era um final de semana. E daí ele chegou lá, a gente imediatamente, a gente se beijou e ficamos. E desde aquele dia, a gente nunca mais se largou. Até o, né? A gente não se largou mais. Não houve um pedido de namoro oficial. E a gente começou a ficar, começou a ter um relacionamento e começou a ter uma coisa séria. E foi final de semana. Daí nas quartas ou quinta-feira, quarta-feira de toda semana, eu ia para casa dele. E daí eu voltava no outro dia de manhã e no final de semana ele vinha para minha casa. Então a gente namorou assim por um ano e pouquinho. Foi quando a gente decidiu se mudar, morar juntos, né? E daí a gente morou junto, começou, foi bem tranquilo, a gente se dava super bem. Só que daí eu comecei a entrar numa época da minha vida que eu tava muito pirada com limpeza. E eu brigava muito com ele. Ele entrava em casa, assim, eu não conseguia nem olhar a marca da meia no chão. E daí ele, cara, isso não tá normal, não é legal, não pode ser, não pode ser. E nisso, o pai dele também estava doente, estava com um câncer. E daí a gente já começou a ficar meio que balançado, e o que a gente faz? E eu com aquela pira de limpeza, e o pai dele, daí ele, né, no auge da loucura ali, né? Porque imagina quanta coisa na cabeça, e morando fora, ele já estava nos Estados Unidos há mais ou menos uns 4 anos. Aí ficou aquela indecisão, se eu for embora, eu deixo ela para trás, se eu não for, eu vou deixar meu pai, o que acontece? E daí, graças a Deus, assim, abriu uma brecha na lei e nós conseguimos ele conseguiu se legalizar. E daí ele conseguiu o green card dele e ele se acalmou, ele conseguiu vir para o Brasil, conseguiu ver o pai dele, viu que o câncer não era tão agressivo quanto tinham passado para ele. Graças a Deus foi um câncer mais ameno, foi mais tranquilo, fez o tratamento, ficou tudo certo. E depois disso, ele voltou, né? Aí ele falou assim: vou te levar para passear em Nova York. Falei, tá bom, me troquei, fui toda, né, maravilhosa. E daí chegamos na frente de um prédio muito alto, assim, lindo prédio. Daí ele falou assim: olha, me perdoa por ter mentido para você, mas a gente veio no psiquiatra. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu entrei, não tem nada que falar, nem sei por que eu tô aqui, obviamente a gente não admite, né? E cheguei no psiquiatra. Aí ele falou, tá, me conta sobre você. Eu comecei a chorar horrores, não parava de chorar, eu soluçava. Eu não sabia nem por que eu tava chorando tanto. Enfim, num resumo, eu entrei no Prozac, fiz algumas terapias, algumas sessões para melhorar aquela fissura por limpeza, né? As coisas começaram a melhorar. E a gente sempre se deu muito bem. Porém, eu e ele era água e vinho. Assim, ele era super pacato, mais caseiro, e eu sempre fui mais da festa, eu sempre gostei mais de fazer as coisas, de procurar coisa nova para fazer, e ele era, né, caseirão. Um tempo depois, quando a gente já estava uns 4 anos juntos, uns 3 anos juntos, eu engravidei do nosso primeiro filho. Eu engravidei, e para mim foi uma gravidez, assim, muito inesperada. Eu nunca, na minha vida, tinha imaginado ter um filho. Então, eu chorei muito, muito. E quando eu descobri porque eu tava sentindo muito sono. E a gente tava numa festa e falaram assim, cara, tu tá grávida. Eu falei, é capaz, né? A gente sempre se cuidava. E eu realmente estava grávida. Foi uma vez que a gente não se cuidou e ele me deu o golpe da barriga. Então, e um pouco antes disso, ele tinha falado, assim, numa festa um dia, ele falou assim, o ano que vem eu vou ser pai com ou sem você, mas eu quero ser pai. Então, quando eu descobri a gravidez ali, né, ele me deu o golpe da barriga, todo mundo ficou tirando sarro, aquela brincadeira, né. A gravidez foi super tranquila, muito de boa, malemar passei mal, foi assim, eu engordei 10 quilos, parecia assim, eu era magrinha, só com uma barriguinha, ninguém falava que eu tava grávida de 9 meses para ganhar nenê.
Daí eu entrei em trabalho de parto. E nisso, um pouco antes disso, a gente se mudou para esse apartamento. Nós compramos um apartamento, né? E a gente se mudou para lá. E eu entrei em trabalho de parto e fomos pro hospital. E lá eu descobri que eu estava tendo pré-eclâmpsia, né? Então eu estava com a pressão muito alta e muito da cultura americana no parto, eles forçam muito o parto normal. E só que a pré-eclâmpsia, ela é, né, uma emergência, ela é considerada uma emergência. Então teria que ter sido uma cesárea. Então eu cheguei lá no hospital passando muito mal já, em trabalho de parto, obviamente com muita dor, me medicaram, aplicaram uma primeira anestesia e não pegou no meu corpo. Meu corpo rejeitou a anestesia, não pegou, não funcionou e eu continuei sentindo muita dor, porque lá nos Estados Unidos é normal você tomar anestesia mesmo para parto normal. E eles não estavam considerando a cesárea de forma alguma. Tomei mais uma epidural, não sei como é que fala em português, nas costas. Aí começou a fazer efeito, só na segunda. Aí, só que nisso eu tava muito drogada, porque me aplicaram muitos remédios na veia para baixar minha pressão, para controlar minha pressão. E eu não conseguia, eu olhava para os médicos assim, eu via tipo 5 médicos na minha frente e só tinha 2. Então foi assim, foi bem traumático esse episódio, mas graças a Deus, assim, eu entrei em trabalho de parto 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, e quase 5 da tarde meu filho nasceu, 4:49 da tarde meu filho nasceu. Ele nasceu super saudável, foi super tranquilo. Daí, obviamente, eu fui para UTI para ficar em observação, saí da UTI no outro dia, fiquei no hospital. E as coisas fluíram, assim, bem tranquilo com ele. Só que eu ainda precisava daquele repouso, daqueles cuidados médicos em casa. E eu tinha que ficar deitado do meu lado esquerdo por uma semana até a minha pressão se regular. Depois disso, eu me lembro certinho do dia, eu acho que é muito válido contar isso, que eu tava segurando meu filho no colo, assim, eu olhei para ele e daí foi quando o amor de mãe realmente nasceu em mim. Porque até então eu tava muito apática, com remédios, eu não conseguia nem pensar em nada, só queria sobreviver ali, né? E ali, nesse dia, eu segurando ele, eu senti aquele amor, assim, que é inexplicável. E daí eu, né, até me arrependi depois, no começo, de ter chorado, porque eu estava grávida. Eu falei, meu Deus, né, que coisa. Depois disso, o nosso casamento, por um tempo, ficou tranquilo. Só que eu sempre falo, para todos os casais que eu vejo até hoje, quando a mulher engravida, né, quando o casal engravida, eu sempre falo para eles, eu falo, olha, cuida, porque depois que a criança nasce, sempre tende a perder o papel de homem ou de mulher. Porque eu passei por isso. Então, no nosso caso, ele perdeu o papel de homem e ele abandonou o papel de homem, marido, e ele adotou o papel de pai só. Então ele é um pai excelente, maravilhoso. Eu não tenho mais 10 vidas, eu escolheria ele como pai dos meus filhos nas próximas 10 vidas. Só que como marido a gente começou a se desconectar completamente. Então ele queria chegar em casa e ficar quietinho, fazer as coisas, e eu já queria eu já chegava em casa, eu trabalhava meio período, então eu chegava em casa, eu queria, sei lá, pegar e ir para algum lugar, sair, jantar com ele, e isso não estava acontecendo mais. Eu falei, cara, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. Aí nesse meio termo assim, eu me legalizei. Depois de um ano do meu filho, eu me legalizei. E daí a gente vinha pro Brasil e falava assim, vamos aproveitar, então nossa família fica com ele, vamos sair eu e você. E daí eu comecei a ouvir, sair eu e você pra quê? Só nós dois? Fazer o quê? Só nós dois? Então essas coisas começaram a meio que desanimar, a gente começou a se desconectar completamente. Ele era o pai da família, o pai perfeito, saía para o trabalho, nunca desconfiei de nada, nunca peguei o telefone dele para olhar mensagens, se tinha mensagem com mulher, ele sempre foi um homem muito íntegro, muito correto, tanto como homem no trabalho, em qualquer coisa, ele é extremamente correto. Então, quando eu pegava o celular dele, obviamente, para fazer alguma coisa, que o meu não estava perto, então era tudo muito natural, essa questão de celular, para mim, confiança, internet, né, Facebook, na época era o Facebook que a gente usava, era super tranquilo. Então, nisso, eu acho que as coisas começaram a meio que se desgastar, nosso relacionamento se desgastar. Aconteceu um episódio que
um tempo depois, aconteceu um episódio que ele tinha um amigo nosso, né, que vinha pro Brasil, que também era legal, vinha pro Brasil, só que a esposa dele não era legal. Então ela não podia, legal, e no caso não tinha os documentos, né, para sair e vir do país. Então ele vinha pro Brasil, e ele, meu Deus, fazia uma arruaça, ele aproveitava tudo e saía para tudo que é canto, ficava com um monte de mulheres aqui e tal. E uma dessas mulheres, que ele ficou, eu conhecia. Por um grande acaso, eu conhecia. Mas eu soube da história, eu nunca falei nada para ninguém, nunca me envolvi nesse assunto. Então, um tempo depois, teve uma briga entre esse casal, e ele foi pra cima dela, ameaçou bater nela, na filha, e foi uma loucura, e ela saiu corrida de casa, e daí as pessoas começaram a contar a verdade para ela, de quem era ele, do que ele fazia, não só aqui no Brasil, como lá também com ela, e começaram a contar essa história. E como, né? Eu era a única pessoa que tinha uma, entre aspas, prova mais concreta contra ele. Ela me mandou uma mensagem ainda no Messenger do Facebook e perguntou: é verdade que ele ficou com tal, em tal lugar e tal? Ela tinha já uma riqueza de detalhes que não tinha como você não confirmar, ainda mais numa situação. Ela falou: olha, eu tô na casa de fulano, eu tô dormindo num colchão, eu e minha filha, num colchão de solteiro, eu preciso saber da verdade, eu preciso saber o que tá acontecendo. E eu falei para ela, é verdade, é verdade. Essa parte aí que você me perguntou, é verdade, eu confirmei. E nessa confirmação, ela mostrou para ele, pro marido dela, e falou: olha, a Stephanie me contou toda a verdade. E daí ele, né, no bêbado, saiu para uma festa, ficou bêbado e foi lá em casa, nesses dias ali. Foi lá na nossa casa, bateu na porta, e eu tava no meu quarto assistindo série, não sei, assistindo TV. Meu filho já estava dormindo, né, pequeno, já estava dormindo. E daí o pai deles, né, abriu a porta e ele foi lá no quarto me chamar. Ele falou: Stephanie, o fulano está aqui e ele quer saber o que você fez. O que você fez? E ele, né, ele já fez uma pergunta meio que me acusando. Eu falei: como assim, o que eu fiz? E daí ele falou alguma coisa para ela, para a esposa dele. Eu falei: não, só confirmei o que ela me perguntou. Aí ele falou: ele tá ali na cozinha, ele quer falar com você. Então tu imagina um cara de 2 metros de altura, praticamente, de lado também, gigantão, ele era muito forte, para não dizer, né? E ele começou a gritar comigo, dar de dedo na minha cara, né? E eu olhando para cima, o cara dando de dedo na minha cara e falando que ia me matar a minha família, que não era para eu me intrometer na vida dele, me esculachou. E eu, né, meu marido na época, ele simplesmente assistiu aquilo de camarote. E não fez nada. Eu simplesmente, obviamente, eu virei as costas e voltei pro quarto, né? Eu fiquei assustado, não sabia o que ele era capaz de fazer ali, principalmente bêbado, né? Fui pro quarto e eu só olhei para meu marido e falei assim: olha, eu não quero contato com essas pessoas nunca mais na minha vida. Era um grupo de amigos ali que eu já não me identificava, não me encaixava com aquelas pessoas. Eu não gostava. Então ali eu já dei até graças a Deus. Eu falei: olha, que bom, que pelo menos a gente não tem que nem mais lidar com esse povo, que eram umas pessoas que não queriam crescer na vida, qualquer coisa estava bom e se juntava só para falar de outras pessoas. Então aquilo para mim não era um ambiente mais, não era um ambiente agradável, eu nunca gostei de conversa. E daí no outro dia, né, ele acordou, nós tínhamos uma empresa de construção nos Estados Unidos. E esse cara que deu de dedo na minha cara, ele fazia uma parte da construção, mas era com o negócio dele, não tinha nada a ver com a gente. Daí no outro dia, o marido levantou para trabalhar e falou assim: vou fazer tal coisa, X coisa lá, que eram umas faixas aquelas faixas amarelas de estacionamento. Aí eu olhei para ele e falei: tá, tu vai fazer com quem essas faixas? Porque quem trabalhava com esse tipo de coisa era esse cara. Então ele emprestava um maquinário, eu não sei como é que era, mas eu sei que quando ele ia fazer isso, ele precisava da ajuda daquele cara. Perguntei com quem ele ia trabalhar e ele falou: não, eu vou com fulano, e falou um outro nome. E daí tá, tudo bem. E voltei à minha rotina, arrumando meu filho para ir para a escola, para eu ir para o trabalho, tranquilo. Saí, né, passou a semana. Num sábado, nós estávamos em casa, ele estava dormindo ainda de manhã, eu sempre acordei muito cedo, e daí o celular dele estava na sala, do lado ali da TV. E eu passando, bem na hora,
para ir pro quarto do meu filho, o telefone dele apita, né? Era uma mensagem dizendo assim, pode passar aqui em casa que o cheque do trabalho tá disponível. Eu olhei e era desse cara que ameaçou, não do cara que ele falou que ia trabalhar. Eu falei, que estranho. Fui e abri a mensagem. E eu vi que ele tinha ido trabalhar no outro dia, né, com esse cara. Então, aquele momento, eu chorei o final do meu casamento. Aquele momento, eu chorei o fim do meu casamento. A gente já estava se desconectando e tudo, mas a gente tinha, né, uma parceria muito legal, a gente se dava super bem, a gente se respeitava muito. Mas ali, eu me senti completamente sozinha, muito sozinha, porque eu falei, meu Deus, se eu não tenho um homem do meu lado para me defender quando essas coisas acontecem, eu não preciso de mais nada, porque eu não dependia dele financeiramente. Obviamente, né, nós tínhamos uma empresa de construção, então estava tudo no nome dele, mas eu também tinha o meu trabalho, então, óbvio que ele ganhava muito mais, né, mas o meu trabalho me manteria. Aí eu cheguei no quarto com o telefone dele na mão, eu ajoelhei do lado da cama e eu chorei muito, muito, eu me lembro perfeitamente desse dia. E eu falei para ele que não dava mais. Eu não conseguia acreditar que ele tinha feito aquilo comigo. Ali eu parei de admirar ele como homem. Eu parei de eu não conseguia mais olhar para ele como homem. E, e ele, não, mas é que eu tinha que. Eu falei, cara, você foi para ganhar migalhas e você mensurou, tipo, o meu valor ali. E eu não fui sequer cogitada, né? Ali, será que a minha mulher vai gostar que eu vou trabalhar com ele? Será que seria uma falta de respeito com ela, nem nada? Ele simplesmente se importou mais com o dinheiro do que comigo. Depois desse dia, eu ainda, né? Depois de um tempo, obviamente, ficamos, né, brigados em casa, não conversava, não fazia nada. E depois desse tempo, eu pedi para ele sair de casa. Ele saiu de casa, ficou 2 dias fora e voltou, me perdoa, eu vou mudar, aquela coisa. E, né, eu com um filho pequeno, tá, vamos tentar, e tentamos. Fomos ficando mais 1, 2, 3 anos, e daí as coisas começaram a melhorar entre nós, e daí, vamos tentar mais um filho. Meu filho, ele já vivia pedindo, né, eu quero um irmão, quero um irmão, quero um irmão. E daí aí a gente, vamos tentar. Quando a gente pensou em tentar, eu já estava grávida. Então, foi mais uma, assim, que foi meio que planejada. E depois disso, depois que eu engravidei, eu tive a certeza de que eu não queria mesmo. Foi uma coisa, assim, muito surreal. Eu não sei o que aconteceu com os meus hormônios, mas eu tinha certeza. E daí tivemos uma menina, né? Minha filha nasceu. Meu filho já tinha 6 anos, aí a minha filha nasceu. 1 ano depois, aí nisso, nós compramos uma casa, reformamos ela inteira, aumentamos, inclusive, a casa, maravilhosa. E quando era pra gente entrar nessa casa, eu travei totalmente. Travei e eu falei pra ele, eu não quero morar aqui, não quero morar aqui. Eu já não estava mais bem, nem emocionalmente, nos Estados Unidos, eu queria vir embora pro Brasil. E eu falei pra ele que eu queria o divórcio, eu não queria mais. Na verdade, a gente nunca foi casado no papel, né? A gente simplesmente se juntou e ficou. Ele me pediu em casamento 2 vezes nesse meio termo, só que eu não lembro como que foi a primeira, é até horrível, né, isso. A segunda eu lembro que foi na praia aqui no Brasil, e eu aceitei, mas ficamos noivos, mas nunca de fato casamos. E daí foi quando nós terminamos a reforma da casa e eu falei para ele que eu não queria mais, que era melhor a gente vender a casa, que era mais fácil a gente nem entrar na casa para depois ter que fazer mudança para entrar e sair, ficar no nosso apartamento mesmo. E enquanto enquanto anunciamos, né, a venda da casa, eu vim para o Brasil, né, fiquei aqui uns dias. Ele ficou com os meus filhos, né, com os nossos filhos nos Estados Unidos. Eu fiquei uma semana aqui no Brasil porque eu queria procurar algo para fazer aqui no Brasil. Então, eu foquei muito em franquias, né? Porque como eu tinha ido muito nova para os Estados Unidos, eu fui com 18 anos para os Estados Unidos, então eu não sabia o que era, né? Trabalhar no Brasil, leis do Brasil, burocracia do Brasil, eu não sabia nada. Então, eu procurei franquias que eu achei que fosse algo mais mastigado, né? E, por um grande acaso, eu conheci uma pessoa, né? Tava eu e meu pai, nós conhecemos um senhor que ele tinha uma loja de tintas para vender, tinta imobiliária.
para vender. E compramos, né? Eu comprei, eu me apaixonei pela loja. E como a gente já estava no ramo, né, de pintura e construção nos Estados Unidos, eu pensei, maravilha. Só que eu compraria essa loja e eu teria que vir embora com os meus filhos para o Brasil. E eu achei muito injusto isso, porque, no caso, ele sempre foi doido para voltar embora para o Brasil também. E eu estaria separando ele dos filhos dele. Tipo, se a gente não estava se conectando mais, beleza, mas ele era um pai excelente, ele ama aqueles filhos dele profundamente. Então, ali ficou aquela briga interna minha, sabe? Foi quando eu liguei para ele, daqui do Brasil mesmo, eu liguei para ele, eu falei, viu, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu encontrei essa loja, eu achei muito legal, tem uma proposta legal, os números legal aqui, tá tudo muito legal. Só que era um senhor que não aguentava mais trabalhar, ele queria se aposentar. E eu falei para ele, tu quer ser meu sócio? Aí ele falou, quero, eu tô indo para aí. Então daí ele esperou eu voltar, né? Porque eu tinha uma semana aqui no Brasil. Ele esperou eu voltar. Na outra semana ele veio para olhar a loja. Ele olhou a loja e compramos essa loja. Ele ligou para mim e falou: ó, negócio fechado. Compramos a loja. Nisso a gente já tinha vendido a casa lá nos Estados Unidos. Foi tudo muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. Então eu estava lá nos Estados Unidos e eu fiquei mais um mês e quase 2 meses lá nos Estados Unidos. E eu já tive que vir embora para assumir a loja, entende? Antes disso, nós fomos para Cancún, né? Nós 4, família, só que nós já estávamos separados. Foi muito tranquilo. Eu dormi numa cama com meu filho, com a minha filha, e ele dormiu na outra cama com o nosso filho, e foi super tranquilo. As crianças ficavam lá com as babás, né? E nós ficávamos lá curtindo o vibe do hotel, ali, do resort que a gente estava. Foi tudo muito tranquilo, a gente não se tocou, não se pegou, nada, assim, mesmo sob efeito de álcool. A gente se respeitou o tempo todo. Voltamos, né, para os Estados Unidos, organizei as minhas coisas e vim embora para o Brasil. Ele continuou nos Estados Unidos, ele ficou 6 meses nos Estados Unidos para organizar a venda de empresa, carros, as coisas que a gente tinha lá, ele tinha que organizar. E nisso eu estava trabalhando para a nossa empresa aqui, no Brasil. Ele veio 2, 3 vezes, eu acho, para o Brasil nesse período, né, nesses 6 meses, ele veio umas 2, 3 vezes para o Brasil, e, né, para ficar com as crianças, ele ficava na minha casa, ele ficava no meu apartamento, e ficava no quarto da minha filha, e a gente sempre se respeitou. Ele voltou para o Brasil, ele ficou morando com a gente 2 meses, até ele encontrar um apartamento para ele. Só que nesses 2 meses, eu acho que a ficha bateu ali para ele, e ele não queria sair do apartamento. E aí a gente começou a ter conflitos, porque eu realmente já estava decidida, eu não queria mais. Ele voltou em dezembro. Eu vim para o Brasil em maio. Ele voltou para o Brasil em dezembro. Só que em novembro eu conheci uma pessoa. E eu me apaixonei profundamente por ele, assim, perdidamente, assim, para mim, eu acho que aquilo ali foi um encontro de almas. Foi um relacionamento de 2 meses, maravilhoso, só que foi, assim, o que pesou foi a distância, a gente morava muito longe um do outro, mas, assim, eu guardo com muito carinho essa memória dele. E nisso, o meu ex-marido voltou, né, em dezembro, aí eu acho que pesou um pouco a questão né, da possessividade, era minha mulher, agora tá com outro, bateu aquele ciúme, por mais que ele nunca tenha sido ciumento. E daí ele não queria mais sair de casa. Não tô encontrando apartamento, não sei o quê, mas ele nunca de fato sentou e falou, tá, vamos então tentar voltar, né, ver se funciona aqui no Brasil. Nunca. Mas ele não saía. Então ele tava tentando empacar as coisas, né. Eu entendo, dá para entender, ele tava machucado. Mas daí, logo depois, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, eu caí no chão, eu comecei a vomitar, de tão nervosa que eu fiquei pedindo para ele sair de casa. Então, aquele dia, ele olhou e falou assim, não, tá bom, me desculpa, eu vou sair. Daí ele ficou, acho que no hotel uns 2 dias e, milagrosamente, eu encontrou um apartamento do jeito que ele queria e se mudou. E desde então, a gente continuou, assim, super trabalhando juntos, a gente sempre soube separar muito bem as coisas, a gente tinha nossos problemas pessoais, mas no trabalho, era o trabalho, e com as crianças, eram as crianças. Então, minhas crianças nunca viram os pais deles brigando feio. Já viu, a gente dá uma discutida, né, trocada de farpa, mas nada briga, assim, muito mais quente, né, como, não sei como poderia dizer, uma briga mais intensa.
Até porque a gente nunca teve brigas intensas, a gente sempre se respeitou muito, assim, a gente é muito calmo, né? Eu sou brava, ele é muito calmo, mas eu sou uma brava diferente. Quando são coisas sérias, eu sei manter a calma e a postura. E ele também. Então, passaram, né, 2 anos e pouco, a gente trabalhando juntos, bem tranquilo. Isso, quando eu me mudei para cá foi em 2018, até 2021 eu fiquei solteira. Conheci umas pessoas, que é esse que eu citei aí, que foi um relacionamento de 2 meses maravilhoso. Só que depois dele também eu nunca mais, né, me interessei por ninguém. Eu sempre tive muito perfil de que eu me apaixonava muito rápido e eu desgostava mais rápido ainda. E daí foi quando eu conheci uma pessoa em 2021, no Insta. Ele me adicionou no Instagram e a gente começou a conversar, ele, né? E eu já estava ali num momento da minha vida que eu estava pronta para um outro relacionamento, eu já estava tranquila. Então, que eu já estava querendo entrar num relacionamento. E eu conheci ele, e ele veio, assim, com um jeitinho muito legal e engraçado, e fui conversando, foi um pouco antes da Páscoa, e daí combinamos de sair, pra gente se conhecer. E daí ele era de uma cidade uns 50, 60 quilômetros daqui, né? Marcamos de sair numa terça-noite e saímos, né? Foi muito legal. Ele contou a história de vida dele, foi quando ele falou para mim que ele tinha tido dois relacionamentos, que ele teve o primeiro casamento dele, onde ele teve 3 filhos, e depois teve um outro relacionamento, mas que não tinha durado muito tempo, e que ele tinha um filho com ela, mas que foi, tipo, meio que um acidente. E a gente meio que se identificou nessas conversas de acidente com filho, casamento e relacionamento. Foi bem parecido, assim, né? Ou ele fez ser parecido. Mas isso foi na terça, ele, né, foi embora, foi uma coisa muito legal, a gente se beijou, o beijo encaixou, foi tudo muito bom, foi bem bom. Aí a gente combinou de se encontrar novamente numa quinta-feira. Nessa quinta-feira, né, ele teve uma hora que ele me mandou mensagem, ele falou, olha, me desculpa, mas talvez eu vou ter que cancelar, porque a mãe do meu pequenininho, né, do segundo relacionamento, ela bateu o carro e eu fui lá acudir os dois, né, ele trabalhava na área da saúde, urgência e emergência, então, né, foi lá acudir os dois e ele falou que tinha emprestado o carro dele para ela, porque o carro dela teria que ir, né, para mecânica, para seguro, essas coisas. Então, que talvez ele teria que cancelar o nosso encontro na quinta-noite. Eu falei, não, tudo bem, né? Espero que fique tudo bem com ela, com a criança, e não, beleza e tal. Então, um pouco mais tarde, ele me manda mensagem e fala: não, acabei de pegar o carro aqui, o carro tá de boa, tá andando, eu vou aí, porque daí amanhã eu deixo na mecânica lá, onde o seguro sugeriu, não sei. E, né, ele chegou, me buscou em casa, desci, já entrei no carro, o carro realmente estava batido e tal, e fomos para um barzinho, fomos para um barzinho. E vai, conversa, e a gente se conectando cada vez mais, e, né, aí voltamos para casa, ele dormiu comigo aquela noite, a gente dormiu junto, e daí passou o final de semana, era o meu final de semana com as crianças. A minha guarda é compartilhada. Então, é uma semana comigo, um dia comigo, um dia com o pai. Então, é bem, bem tranquilo. Então, aquele final de semana era o meu final de semana com as minhas crianças. E daí a gente não se viu, obviamente. A gente não se viu, mas conversando o tempo todo por telefone. Aí um dia, né, na outra semana, a gente conversando por telefone, eu estava almoçando e na época eu ainda era sócia, né, do meu ex. E daí eu recebi uma mensagem dele, um bilhete escrito, uma mensagem bonita, e no final, eu te amo. Eu engoli seco. Eu não sabia o que fazer, porque, né, meu ex estava na minha frente, eu fiquei olhando assim, e eu olhei para a mensagem, olhei para o meu ex, falei, meu Deus, né? E eu queria sorrir, mas, né, era uma situação meio chata, e, deixei, mas isso também fazia o quê? Uma semana que a gente estava ficando. Mas tudo bem. Depois disso, depois de 15 dias, ele um dia chegou lá na minha casa e, né, eu quero conversar com você. Eu falei, vixe, Maria. Aí, né, eu achei que ele ia, sei lá, terminar, alguma coisa assim, porque ele falou bem sério, né? Aí ele falou, né, eu gosto muito de você, você é uma mulher incrível, todo aquele papo. Daí eu, tá.
Aí ele, mas, falei, tá, mas, e ele, não, mas eu não quero ficar só assim, você quer namorar comigo? E foi e arrancou uma aliança, super romântico, assim, arrancou uma aliança, né, bem linda, e ficou no meu dedo. Falei, Stephanie, que a gente voltando, quer namorar comigo? Eu falei, quero, super emocionada. E começamos a namorar. E eu sou uma pessoa que eu sou extremamente ativa no Instagram, em rede social. E, né, eu tava namorando, só que, tipo, eu nunca fiz nada sem pedir autorização dele. E a gente namorando, só que era muito curto esse tempo ainda, tava muito recente. Então eu fui esperando um pouco. Só que daí o tempo foi passando e eu fui começar a questionar. Eu falei, tá, então eu vou postar você nos meus stories e tem problema? Não sei o que. Não, claro que não, pode postar, pode ficar tranquila. Aí eu postava, marcava ele, mas ele não repostava. E eu, tá, qual que é o problema de não repostar? Ai, porque, né, eu tenho filhos e meus filhos já são grandes, e daí eu tenho medo da reação deles, eu quero apresentar você pessoalmente para eles, para depois, né, ter isso e tarará, tarará. Falei, tá. E nisso foi passando o tempo. Em julho, a gente estava aqui em casa e ele bebeu bastante, né, se passou e foi e dormiu. E alguma coisa estava me incomodando em relação à rede social, estava me incomodando, e daí eu peguei o telefone dele. E ele tinha me passado a senha do telefone dele. Como ele sabia que eu era muito tranquila, eu acho que ele nunca imaginou que eu fosse de fato fuçar no telefone dele. E eu comecei a fuçar no telefone dele e fui nas mensagens do Instagram. E daí eu vi que ele estava em site de relacionamento, vi que ele adicionava as meninas do site de relacionamento lá pro Instagram e ficava mandando mensagem, e eu quero sair com você, e vamos para motel, e vamos tomar um chopp, vamos para um barzinho, vamos para isso, vamos para aquilo. Eu falei, meu Deus, tinha pelo menos umas 7, 8 mulheres diferentes, só no Instagram. E depois no WhatsApp eu não consegui identificar muitas ali, mas 2 eu consegui entender que era, assim, desses papos aí. Eu fui e eu tirei print de todas as conversas na hora e mandei pro meu celular. E apaguei do celular dele. Eu apaguei tudo do celular dele. E como se eu não tivesse mexido. Então, no outro dia, quando ele saiu de casa, né, foi trabalhar, eu esperei um tempo e mandei mensagem para ele, né? Eu esperei uma meia hora, eu sabia que ele ia estar longe, e mandei todos os prints para ele. E daí, na hora, meu telefone tocou, eu não atendi. Eu tava muito chateada, eu tava muito decepcionada. Porque, de fato, ali era a primeira vez que eu estava me deparando com uma situação assim, sabe? Eu fiquei muito confusa. E, né, aí um pouco depois ele me manda foto, tipo, uns 10 minutos depois, ele me manda foto do carro dele batido. Ele bateu o carro. E ele, eu acho que de certa forma ele quis até me culpar por isso, né? Aí eu peguei e falei assim, pede para uma dos seus contatos te ajudar. Não me peça ajuda. E daí ele, por favor, me atende, me liga, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, não vou. E eu realmente não atendi ele, não falei com ele o dia inteiro. E depois, mais pro final da tarde, ele me manda uma mensagem, um texto gigantesco, falando de como ele se sentia, de como ele estava envergonhado por ter feito aquilo, de como ele tinha se arrependido, porque eu sou uma mulher isso, fantástica, parceira, e que ele tinha medo de me perder, e que nessa ele precisou dessa validação pessoal, porque ele sabe que ele não tinha um corpo perfeito, que ele era gordinho, que a barriga dele era caída. Então, várias coisas assim, ele se denegriu a própria imagem, né, para dizer que eu era uma mulher, né, acima da média, que é por isso que ele tinha medo de me perder, e nesse medo de me perder, ele acabou procurando outras, mas só para validar o ego dele, só para inflar o ego dele, mas que ele não tinha, né, consumado nenhum fato ali, que ele não tinha ficado com ninguém, que ele poderia me provar. Aí ele ainda pediu, mandou mensagem para uma das meninas ali do WhatsApp, e a menina falou, não, realmente a gente nunca saiu, não sei o quê. E ele foi me mandando os prints, olha aqui, tal dia que eu falei, eu tava com você, e ele foi, tipo, me entregando todas as provas. E daí ele voltou para casa à noite, né? A gente estava praticamente morando juntos. Voltou para casa à noite e me perdoou, quase chorando, assim, ele tava, né? Com os olhos cheios de chorando. Me perdoa, a gente foi dar uma volta, né? Eu não queria conversar com ele na frente das minhas crianças nunca viram uma briga com o pai deles, não ia ser agora que eles iam ver. E daí a gente, né, falou tudo aquilo de novo que tinha escrito no texto, e daí eu fui entendendo um pouco o lado dele e eu resolvi perdoar e a gente, né, seguiu.
Um tempo depois, isso foi em julho, mais ou menos, passou agosto, veio o meu aniversário, aí chegou o feriado de 7 de setembro. No feriado de 7 de setembro, eu resolvi apresentar ele para minha família, né? Porque nós não moramos, eu não moro no estado que a minha família mora. Então, levei ele para o Paraná, para conhecer a minha família. E isso é uma parte muito forte minha. Se eu chego a apresentar para minha família, porque eu realmente gosto. Até o pai das crianças eu demorei para apresentar para minha família. Então, cheguei lá, né? Ele conhecia a minha família, ele se deu super bem com todo mundo, ele se dava muito fácil com as pessoas, ele era manipulador. Mas todo mundo adorou ele adorou todo mundo e ficou aquela coisa maravilhosa, né? Então, no dia 4 de setembro, né, que a gente estava lá e a gente estava pro feriado do 7 de setembro, ele saiu com um primo meu, ele falou, vou lá ver o carro do teu primo, acho que meu primo tinha uma Maverick, alguma coisa assim, e ele foi lá ver um carro antigo do meu primo. E quando eles voltaram, ele voltou, né, com um buquê de rosas gigante, e todo mundo já começou a aplaudir, gritar, e meu Deus, e uma tia emocionada aqui, outro tio, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele chegou, se ajoelhou e me pediu em casamento na frente de todos os meus primos e tios e família, sabe? Tinha pelo menos uns 20 ali, que é uma parte muito pequena da minha família, que é bem grande. E eu aceitei, né? Eu aceitei, só que é muito válido dizer que sempre tinha alguma coisinha me dizendo, tem alguma coisa de errado, mas, né, você vai ignorando aquilo, porque qualquer coisinha de errado, ele sempre provava o contrário. Então ele me pediu em casamento, né, e eu aceitei, beleza, estávamos noivos, só que a gente não estava assumido em rede social, então a gente era noivo, com os amigos próximos, com a família minha, com a família dele. Eu já conhecia a mãe dele, não conhecia os filhos ainda, mas eu já conhecia a mãe dele, os irmãos dele, meus cunhados, os amigos de trabalho, já conhecia. Então, eu já estava por dentro de tudo, mas não na rede social, porque na rede social eu ainda não conhecia as crianças. Aí eu comecei a questionar, por que que você me pediu em casamento, se nem os seus filhos eu conheço ainda, então não faz sentido a gente ser noivo, como assim, né? Não, eu vou te apresentar, vamos esperar o momento certo e tal, tá. Aí chegou, acho que outubro, novembro, que foi outubro, por aí, que foi um feriado, e ele resolveu trazer as crianças aqui para eu conhecer. Ele trouxe os 3 filhos do primeiro casamento. E esses 3 filhos do primeiro casamento dele são simplesmente maravilhosos, maravilhosos, umas crianças incríveis. E eles se deram muito bem com as minhas crianças. Então ali eu estava realizada, eu estava vendo uma família gigante. Como eu falei, eu venho de uma família grande. Né? Um Natal na minha família junta fácil 50, 60 pessoas. Então você imagina, eu ali, né, com meus filhos e os filhos dele. Então ali estava assim, tudo muito legal. E depois disso, ele me assumiu em rede social. Foi assim, ó, pra mim era um sonho, tava tudo muito certo, tava indo tudo muito tranquilo. Fomos pro Paraná, passamos o Natal lá. Ele levou os filhos dele pro Natal. Os filhos dele passaram o Natal com a minha família. Foi incrível, foi um Natal maravilhoso. E voltamos, né, pro Paraná. E um tempo depois, a mãe, né, voltamos do Paraná em janeiro, não, um pouco antes do ano novo. Aí, em fevereiro, né, no final de janeiro, em fevereiro, por aí, a mãe das crianças, né, do primeiro casamento, me manda um monte de print. E era print dele pedindo para voltar com ela, porque aparentemente ele tinha descoberto que ela estava se envolvendo com outro cara. Pedindo para voltar com ela, falando que amava ela, tentando marcar encontro com ela. E ela também estava retribuindo isso tudo. Aí ela mandou várias conversas, algumas assim meio que aleatórias, porque os dois são da área da saúde, emergência, urgência e emergência também. Então, tinham assuntos em comuns, de Covid, essas coisas. E esses prints dele, né, falando coisas para ela e ela falando coisas para ele. E eu acho que em algum momento deu ruim o encontro deles, alguma coisa que era para ter sido um encontro e não foi, os dois se desentenderam mais uma vez, e ela, eu acho que no ápice da raiva, me mandou, né, esses prints para lascar com a vida dele. Porque, né, ela achava que, né, ela sabia que eu era a noiva dele. E daí ela pegou e me mandou essa mensagem, ela tinha meu número através das crianças, né, os filhos dela, com ele.
E ela me mandou, né, as mensagens, os prints, e falou: esse é o homem que você está se relacionando, cuida. E, né, obviamente, na hora que eu vi aqueles prints, a minha família estava aqui, eles estavam de férias aqui. Eu só. E ele estava na praia. Nós moramos no litoral, então a gente mora muito pertinho aqui do mar. E daí ele estava na praia com a minha família, os filhos dele também estavam aqui. E eu só mandei uma mensagem para ele. Eu estava em casa. Eu mandei uma mensagem para ele e falei o seguinte: eu falei, olha, mandei os prints. Eu falei assim, só não faz muito alarde, mas quando você voltar, as suas coisas vão estar prontas, as coisas das crianças vão estar prontas, você vai inventar uma desculpa e você vai dizer que você precisa levar as crianças embora e que você precisa trabalhar. E você vai carregar tudo, vai levar embora da minha casa e você saindo daqui, eu vou te bloquear e eu não quero mais contato com você. E foi isso que aconteceu. Ele saiu de casa, ele voltou branco, só olhou pra minha cara, a minha mãe estava aqui, eu só olhei pra cara dele e eu falei, fala nada, só. E eu mantive a calma. Eu fui muito fria nesse momento. Por dentro eu estava despedaçada, mas por fora eu estava, né? Aí ele foi, se despediu da minha mãe, já se despediu daquele jeito e se fazendo de vítima. E minha mãe não entendeu muito, mas daí depois eu expliquei para ela o que tinha acontecido. Por cima, que eu também não compartilhava muito na nossa vida, né? Contei por cima, eu falei, a gente brigou e ele tá indo embora, só isso. Foi lá para casa da mãe dele, ficou lá na casa da mãe dele, me ligava, me mandava mensagem o dia inteiro, eu bloqueei, daí ele mandava mensagem do telefone da mãe, ligava, a mãe dele me ligou, a mãe dele, meu Deus, esse menino vai morrer, conversa com ele, ela teve que entrar no meio, e eu não vou conversar com ele, daí as coisas, minha família foi embora, e as coisas começaram a ficar mais calmas aqui em casa. E daí ele apareceu, né, aqui em casa, e vamos conversar, pelo amor de Deus, vamos conversar, eu não consigo ficar sem você, me perdoa, eu posso te provar que ela está mentindo, ela quer acabar com o nosso relacionamento, eu posso te pegar agora e levar lá na casa dela para tipo, mostrar que ela tá mentindo e tarará, que ela inventou essas mensagens, ela falsificou isso daí para te mandar, e nananã. No fundo, eu sabia que ele estava mentindo. Mas sabe quando você se convence de que aquilo é verdade em prol da família que você já tinha criado, ali entre aspas, você já estava encaminhada, você já estava com um casamento, né, marcado, você já estava com as crianças já entrosadas uma com a outra, e eu pensei, pô, né, vai que agora vai, depois desse chacoalhão, quem sabe agora ele toma jeito e, né, e dá certo entre nós dois. Por quê? Porque ele era um cara muito parceiro, né? Vamos ser justo aqui também. Ele, apesar de todas essas loucuras, essas traições, né? Que a gente pode sim considerar traição, por mais que não tenha tido contato físico, ele sempre foi um cara que ele sempre me apoiou em tudo. E sempre, não só apoiar, ele me incentivava. Então, ele, como era da área da saúde, ele me incentivou também a procurar alguma coisa para a área da saúde. E nisso, né, eu comecei a me interessar mais e comecei a olhar mais coisas. E me incentivava em tudo. Eu falei que eu queria fazer um curso de fotografia, ele falou, vamos fazer o curso, ele procurou comigo o curso, olha, faz tal lugar, faz isso, faz aquilo. Então, era uma coisa para se considerar, né, na hora de toda essa briga aí, tá, vamos tentar mais uma vez. Então, nesse tempo, né, a gente voltou, foi se reconectando. No meu aniversário, ele me deu um cachorro, o cachorro dos meus sonhos. Ele me deu esse cachorro. E as coisas começaram a fluir, assim, de uma forma muito natural e muito tranquila. Sempre assumido em rede social, declarações em rede social, não muitas, assim, não era aquela coisa exagerada, assim, mas era uma coisa tranquila, né, normal, aceitável. Ele trabalhava muito, né, ele fazia muito plantão. E nisso, isso foi passando, o tempo foi, né, sempre juntos, passamos o dia dos namorados juntos, fomos para uma cidade bem legal aqui perto, ficamos, né, um final de semana lá juntos, aí em agosto foi quando eu ganhei o meu cachorro, setembro passou, outubro chegou novembro, que eu acho que foi mais um outro feriado, que né, a filha dele estava aqui em casa, né, do primeiro casamento, a filhinha dele estava aqui em casa, filha pré-adolescente, e daí ele resolveu trazer o pequenininho do segundo relacionamento, né?
E esse pequenininho tinha 2 anos e pouquinho. E ele trouxe, passamos o dia junto, ele falou, isso que eu tenho que devolver para a mãe dele, porque, né, ele fica muito grudado, e a mãe dele fica preocupada, e nananã, né, ainda é muito pequenininho, não quer que dorme aqui. Eu falei, tá, tranquilo. Trouxe a criança aqui, passamos o dia juntos, e nisso ele levou a criança de volta e falou que ia trabalhar, né, plantão. E e a filha dele continuou aqui em casa. E ela falou assim, eu fui na festa de aniversário do pequeno. Eu, como assim você foi na festa de aniversário? Aí ele falou, ele fez aniversário tal dia e eu fui na festa de aniversário, o pai tava lá. Eu falei, o pai tava lá? Aí eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei assim, escuta, tu foi no aniversário da criança? Não porque eu me importava, mas porque ele tinha dito que a mãe ia fazer uma festa de aniversário, né, a mãe da criança, mas que ele não ia porque ele não se sentia confortável, né, em ir na festa sozinho sem mim, mas que ela não estava confortável com a minha presença ainda, que ela precisava se acostumar com isso ainda, então ele resolveu não ir, mas ele falou, mas eu ajudei financeiramente, mas eu não fui na festa, mas eu não vou na festa. Eu falei, tá, isso foi a nossa conversa, tudo bem, não vou me intrometer na sua decisão. E daí ele, né, quando ela me falou isso da festa, ele falou assim, não escuta o que ela tá falando, ela tá delirando, isso é de uma outra festa, de uma outra vez, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Beleza. E ele sempre foi muito, eu posso te provar, e ele fazia as coisas assim, se encaixar de uma maneira assim, muito surreal. Então, o tempo passou, né, fomos mais uma vez para o Paraná, passamos o Natal junto, Ano Novo junto, tudo muito tranquilo, tranquilo até demais. E daí veio janeiro, final de janeiro, a gente tinha uma viagem marcada no Nordeste. Fomos para o Rio Grande do Norte, passamos 7 dias lá, maravilhoso aquele lugar. Eu sou apaixonadíssima pelo Nordeste. E passamos 7 dias lá maravilhosos. Tipo, acordava, já ia fazer as coisas, e a nossa sintonia era muito, muito grande, assim. Então a gente gostava das mesmas coisas, então tudo era muito natural, as escolhas do que a gente ia fazer no dia. Voltamos, né, de viagem, passamos o carnaval junto, né, e super de boa também. E daí, um pouco depois, uma mulher me adicionou no Instagram e eu olhei, ninguém, né, em comum, não aceitei, recusei o pedido. Uns dias depois, essa mulher pede para me adicionar de novo. Achei estranho, não falei nada, recusei. Porque ela não me mandava mensagem, ela só queria ver, só me mandava solicitação. E daí, na terceira vez, eu fui e olhei o Instagram dela. Eu olhei, era aberto o Insta dela, não tinha nada, não tinha foto, não tinha nada. Mas daí eu olhei nas fotos que ela estava marcada. E quando eu olhei as fotos que ela estava marcada, essa empresa, esse salão de festa, que teve a festa daquela criança, do pequenininho, que a filha dele estava falando, marcou ela nessa publicação. E na foto estava a mãe do pequenininho, o pequenininho, ele, né, meu noivo, e cantando os parabéns. Inclusive, ele estava com uma camiseta que ele usou no Nordeste comigo. Falei, gente, de onde que tu tirou essa camiseta dele? Eu passei na van, eu adorei essa camiseta e comprei. E daí, quando eu vi aquela foto, eu tirei o print, mandei para ele, né? Ele estava no trabalho, mandei para ele e falei assim: agora você vai ter que me explicar. Mas até então, tipo, eu já sabia qual que ia ser a resposta dele. Eu decidi ir, mas eu fiquei com medo de te contar, porque, né? E realmente foi tudo isso que ele falou. Eu fui, porque daí ela me pressionou, mas realmente ele foi. E ele voltou muito cedo para casa. No dia da festa, eu sabia que ia ter a festa naquele dia. Ele estava, acho que era 7 horas da noite, ele já estava na minha casa. Então, tipo, ele falou: eu saí do trabalho, só passei lá, dei um beijo nele, eu tirei essa foto. Foi muita infelicidade né, de ter acontecido, essa imagem ter sido marcada nessa postagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu não quis falar para você, porque eu achei que você ia ficar chateada comigo por ter ido lá, e não sei o que, se sentir excluída, nanana. Até então, tá ok, tava uma coisa até aceitável, uma desculpa aceitável, mas não precisava dessa mentira, porque a gente já tava num período muito legal entre eu e ele. Então, poxa, eu fiquei, né, chateada, fiquei brava e tal, mas beleza, aquilo passou. Só que nisso, eu resolvi mandar uma mensagem para essa mulher. Eu mandei a mensagem para ela, falei assim, olha, eu não sei quem que é a senhora, mas foi através do seu Instagram que eu descobri que ele, né, mentiu para mim, e que ele estava na festa da criança.
Aí nisso ela me manda uma mensagem, ela pergunta assim, o que que você é dele? E nesse dia, quando ela demorou um pouco para responder, tipo, um dia depois ela respondeu essa mensagem, eu acho que deve ter ido lá para os pedidos, notificações, não sei como é que fala. Ela me respondeu, eu estava no estacionamento da escola da minha filha. Eu estava indo buscar minha filha na escola, umas 5h40 da tarde, mais ou menos. E eu estava indo pegar ela e eu vi a mensagem. O que você é do meu filho? O que você é dele? Né? Aí eu falei, com a aliança de noivado na mão, eu falei assim, olha, eu sou namorada dele. Aí ela perguntou, faz quanto tempo que vocês estão juntos? Eu falei, 2 anos. Aí ela falou, pois é, eu tenho uma coisa para te contar. Ele é casado com a minha enteada e ela está grávida de 7 meses e é uma gravidez de risco. Aquilo, eu peguei o telefone, eu olhei e a única coisa que eu pensei no momento, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. De certa forma, eu fiquei feliz porque todo aquele negócio que ficava buzinando na minha orelha caiu por terra. Eu falei, meu Deus, eu estava certo o tempo todo, né? Aí aquilo aconteceu, eu olhei e falei, meu Deus. Eu olhei para frente, segui o fluxo ali do estacionamento, peguei minha filha na escola e voltei para casa. E daí ela me mandou mensagem, ela falou, olha, eu só vou te pedir uma coisa. Eu gostaria que você não falasse nada para ele essa noite, porque ela tá em São Paulo, né? Fazendo uns exames porque realmente é uma gravidez de risco, e ela tá lá sozinha, e eu não queria que ela soubesse disso agora. E eu cheguei até você através de um detetive. Eles contrataram um detetive para ir atrás dele. E eu não queria que ela ficasse sabendo dessa forma. Então, eu gostaria que ela voltasse de São Paulo para a gente sentar, para eu poder sentar e conversar com ela. Se você quiser sentar e conversar com ela para ajudar a contar para ela também, não sei o quê. Aí eu olhei assim para ela e falei, tá, você me desculpa, eu entendo tudo isso que vocês estão passando, mas existe também um outro ser humano desse lado. Não tem como eu simplesmente fingir que você não me deu essa informação e dormir com ele essa noite. Não faz sentido isso que você está me pedindo. Eu entendo, mas não faz sentido. Aí ela falou, eu sei e tal, mas se puder te pedir outra coisa, por favor, fica com ele. Então ela queria, assim, o desespero dela para se livrar dele era tão grande que ela, inclusive, pediu para eu ficar com ele. Entende? Para perdoar ele, ficar com ele, para ele deixar a enxada dele em paz. E daí eu ignorei aquela mensagem e eu não mandei nada para ele. Por quê? Porque eu imaginei que ele já ia estar sabendo o que estava acontecendo, porque eu falei para ela que eu não ia segurar essa informação, que eu ia conversar com ele. Então ela falou, então não lembro direito como que aconteceu, mas eu sei que ele ficou sabendo já nos próximos minutos o que estava acontecendo. E daí, naquela noite, uma amiga minha me chamou, coincidentemente, uma amiga minha me chamou para jantar e eu saí para jantar. Fui jantar com ela, não comentei nada sobre o assunto, ela não tinha ideia do que estava acontecendo, simplesmente fui e ficamos conversando sobre a vida. Quando eu voltei para casa, ele estava por aqui, não sei se ele estava me seguindo desde o restaurante ou se ele estava esperando eu chegar em casa, mas quando eu entrei, ele entrou junto. Naquele dia eu tinha tomado uns drinks, 3 drinks lá no restaurante, inclusive eu vim com um terceiro na mão. Entrei com ele, né, em casa, e quando eu subi pro meu quarto, ele já entrou junto. Levei um susto, inclusive. Ele entrou junto dele, pelo amor de Deus, vamos conversar. Falei, cara, não tenho o que conversar, não tenho, tipo, tu é casado com uma outra pessoa, como assim você faz isso comigo? Me pede em casamento, como que a gente ia casar, pelo amor de Deus? Eu falei, e ela tá grávida, daí, olha esse detalhe. Ele, o tempo todo, enquanto a gente se conheceu, desde quando a gente se conheceu, o tempo todo ele falou pra mim que ele tinha vasectomia. Eu nunca me cuidei com ele, nunca. E eu nunca engravidei. Mas eu sempre falava, ele sempre pedia para eu fazer teste de gravidez. Ele falava, vai, faz um teste de gravidez. Eu falei, pra que fazer teste, cara? Tu tem vasectomia, tá louco? Aí ele, né, falava, uma hora ou outra, a gente podia ter mais um filho, não sei o quê, se eu não tivesse vasectomia, né, que pena. E eu falava, pois é, mas se a gente tivesse um filho, seria um piazinho, um menino, e o nome dele seria tal. Tá, beleza, né? Segura essa parte. Então, né, nesse dia, ele, como que ela tá grávida? Eu tenho vasectomia, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus, chega de mentira, chega, né? Ele botou a máscara, caiu, tudo caiu por terra. Agora, tipo, assume teus BOs, né? Seja homem pelo menos uma vez na vida. Ele, não, mas eu não fiz isso. Quando ele falou pra mim, o filho não é meu, eu fiquei tão ofendida por ela. Ele falou, o filho não é meu. Aí eu dei um tapa na cara dele.
Porque eu lembro uma vez que ele tinha falado pra mim, se uma mulher um dia na vida der um tapa na minha cara, eu nunca mais olho na cara dela. E essa conversa veio na minha cabeça nesse momento. Eu falei, agora. Eu dei um tapão na cara dele, assim, não muito forte, assim, devagar. E eu tava com uns drinks na mão, assim, eu peguei e joguei, assim, o drink nele. E eu tava com um pouco de drink na boca, cuspi nele, assim, eu fiquei com muita raiva. Eu acho que foi, assim, o ápice do meu ódio em toda a minha vida foi isso. E joguei nele, humilhei ele de tudo que é jeito, falei várias coisas sobre ele, e nisso o telefone toca. E era ela no telefone. E ela estava tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, atende esse telefone. E ele atendeu, né? Eu falei, coloca no viva voz, eu quero ouvir. Aí ela tentando conversar com ele, ele gritando, falando assim, acabou, eu não aguentava mais essa história, eu não aguentava mais essa situação, graças a Deus acabou. Eu não quero ficar com você, eu quero ficar com a Stephanie, eu amo a Stephanie, eu não acredito que isso está acabando, como se ele estivesse numa agonia muito gigante, que assim, dando a entender de que ele me conheceu, né, e ele se apaixonou por mim, que foi um erro ele se apaixonar por mim, mas que não teve como controlar e que ele não queria mais se separar de mim, mas ele não tinha como se separar dela, porque, né, ela estava grávida, não sei o quê. E daí ele falou também que já estava tentando, que tinha tentado se separar dela em julho, e que ela não aceitou, e que resolveram tentar, né, voltar, e ele cedeu, e foi quando ela engravidou. E eu perguntei para ela se isso era verdade, e ela falou que sim, porque eu não sei porque eu lembrei ali na hora, e eu perguntei, e ela falou que sim, que ele estava tentando largar dela. E daí, né, nós conversamos um pouco ali por telefone, e ele, né, andando para lá e para cá, que nem um maluco dentro do quarto, e daí eu peguei e passei o meu contato para ela, pelo telefone dele, eu passei meu contato para ela, e pedi para ela me ligar no outro dia para a gente poder conversar. E eu pedi para ele ir embora. Nisso, eu falei: olha, se você não for embora, eu vou ligar, né, para um amigo nosso em comum ali, que era policial. Eu falei: eu vou ligar para ele e ele vai vir aqui te arrancar à força. Aí ele falou: não envolve nossos amigos nisso, não sei o quê. E ele saiu. Foi dormir num hotel na esquina da minha casa. Aí, no outro dia, eu fui e conversei muito com a esposa, né, no caso, e ela queria entender o que estava acontecendo, e eu também, né, queria entender o que estava acontecendo. E foi uma conversa de pelo menos umas 3 horas no telefone, colocando vários pingos nos is, assim, né? Perguntando, em tal época, tal dia, ele tava com você, então foi isso. E eu perguntei para ela uma hora, eu falei, cara, tu nunca desconfiou que ele tinha outra pessoa? Porque assim, ó, ele tava o tempo todo comigo. Ela falou, mas ele falava que tava de plantão. Eu falei, mas quem fica de plantão 10 dias seguidos, sabe? E o local de trabalho dele era na mesma cidade onde eles moravam. Então não tinha um nexo ali. Então ali eu percebi que ela realmente quis acreditar naquela história, e que eu ter entrado na vida dela ali naquele momento, né, foi a pior coisa, porque daí ela estava se deparando com a possibilidade de realmente perder ele. E foi mais ou menos isso, porque ele falou para ela que não queria ficar com ela, mesmo grávida de 7 meses, e eu perguntando sobre a gravidez dela. Aí ela falou que era um problema, né, cardíaco, alguma coisa assim, mas que ia dar certo e tal. No resumo, depois ele, né, passou um tempo, ele veio atrás e ficou vindo atrás, e eu não tô mais com ela, eu tô resolvendo a minha situação. Eu falei, resolve a tua situação, depois eu converso, se é isso que você quer. Porque eu gostava dele ainda, e querendo ou não, naquela confusão, e ele não deixava eu um dia em paz, né? Eles não vão deixar a gente em paz, nenhum dia, porque, né, se você deixa em paz, você já começa a perder ali a vítima, né? E daí um dia ele chegou e falou assim, olha, já tá protocolado o pedido da dissolução de união estável. E me mostrou. Então ele pediu, né, ali a separação, protocolou, foi atrás da advogada, né, ele mostrou tudo, e eu tinha acesso ao telefone dele, e eu tava sempre olhando. Então, né, aí ele mostrou, ele falou, pode olhar, não mudei a senha, não mudei nada, tu pode olhar, me deu o telefone na mão, catei o telefone, olhei tudo, investiguei, vasculhei assim na frente dele. E daí ele, depois de um tempo, uns dias depois, eu resolvi, né, voltar com ele. Agora eu pensei, meu Deus, depois disso tudo, eu acho que agora lavamos a alma e agora vai, né? E ele entrou em contato com ela, né, para estipular os dias de visita da criança, ela grávida ainda, da visita da criança, e falou para ela que nós estávamos juntos. E nisso ela tinha o meu contato,
né? Então, às vezes, quando ela precisava mandar uma mensagem para ele, alguma coisa, e ele não respondia, porque às vezes ele estava no futebol, alguma coisa assim, ela me mandava uma mensagem, ela falava, Stephanie, pede para ele tal coisa, não sei, quando ele chegar em casa, tal, tal. Então, a gente estava com uma comunicação aceitável, assim, sabe? Humanamente aceitável ali, educada, né? A gente tinha essa cortesia entre nós. E depois disso, a criança nasceu. Ela foi para São Paulo, né, para ter essa criança, e ele não quis ir. Ele quis que eu acompanhasse ele até São Paulo, e eu falei que eu não queria, que eu não queria acompanhar ele, né, porque não me cabia aquela situação. E ele falou que ele não iria também, porque ele estava se sentindo muito culpado, muito mal, e que ele não era digno de estar ali, né, naquela situação. E depois que a criança nasceu, a criança ela já foi direto, né, para UTI. E ele a todo momento mandando mensagem para ela, perguntando como estava a criança, e ela tendo uma comunicação ativa com ele, os dois tendo uma comunicação tranquila, mas eu sempre ali do lado, sempre, né, vendo como é que estava ali a comunicação entre os dois. Não desconfiando mais, mas porque ele estava me deixando a par disso tudo. Uma criança, depois de 7 dias na UTI, ela infelizmente faleceu. E o mais curioso, o nome da criança. Era o nome que eu falava para ele, que eu daria para o nosso filho. Quem escolheu o nome da criança, eu não sei, porque eu nunca quis entrar nesse assunto com ela, que é um assunto extremamente delicado e eu acho que não seria legal, tá? Após o falecimento da criança, né, ele correu atrás da questão do funeral, ele foi no velório da criança, voltou para casa, ele voltou arrasado, obviamente, né, ele voltou chorando, ele chorava muito, muito, eu nunca vi realmente um homem chorar tanto como aquele dia, e ele sentou, nós sentamos ali num cantinho que a gente tinha aqui em casa, e ele falou assim, me pergunta tudo que você quer me perguntar, que eu vou te responder. E eu comecei a perguntar tudo, tal dia, tal hora, tal coisa, e ele me contou tudo, assim, eu senti verdade nele ali, naquele momento, que ele estava tentando realmente, de fato, ser um homem melhor e se redimir. Mas passou um tempo, né, foi esfriando essa situação, foi se acalmando, né, se assentando, ou aceitando, né, e um tempo eu já tinha uma viagem marcada para Disney, eu ia levar minha filha para Disney, e ele não tinha documentação, né, ele não tinha visto, e nisso eu, né, depois que eu tirei a documentação lá nos Estados Unidos, eu me naturalizei americana, e a minha filha é americana, meu filho é americano, então aqui em casa todo mundo é americano, o pai deles também é americano. Então, para mim é só marcar uma passagem, comprar uma passagem e ir. Eu não tenho preciso de visto, a gente não depende de visto, essas coisas, sabe? E ele quis acompanhar a gente, né? A gente estava num momento mais delicado da nossa vida, mais sensível, né? Sentimentalmente sensível ali. E ele quis acompanhar. Ele falou: quero acompanhar vocês duas nessa viagem. Falei: tudo bem. Porque o meu filho, ele não ia acompanhar a gente. Meu filho ia para Nova York com o pai dele, na mesma época. E daí eu falei, mentira, meu filho ia para Nova York em julho e nós íamos para Orlando em março, abril. E daí ele foi e tentou tirar o visto e ele foi negado. Aí ele sempre me falou que ele ganhava uma quantidade de dinheiro ali bem significativa, né? E realmente o estilo de vida nosso, assim, era coerente com o que ele falava que ganhava. Mas daí o visto dele foi negado. Eu não entendi muito, porque ele tinha todos os quesitos, né, para ter o visto. Eu falei, cara, a mulher simplesmente falou para você que não, você não pode aceitar um não, você tem que, né, questionar, por que não? Ele, eu não sei, falaram para mim que não pode e tal. Eu falei, tá, tudo bem. Aí, o que eu fiz? Eu remarquei a passagem. Então, de abril, eu remarquei a passagem para julho, que era o aniversário da minha filha. Aí eu falei para ela, filha, nós não vamos para Disney agora em abril, nós vamos em julho, daqui 3 meses, e vamos no seu aniversário. Ela, obviamente, chorou porque estava super ansiosa, né? Ela queria muito ir, mas ela entendeu depois. Ela é muito, muito querida. E daí, era o tempo que ele precisava para tentar o visto mais uma vez. E foi o que ele fez. Passou um tempinho, e ele foi e tentou o visto mais uma vez. Só que nisso, né, ele ia para Brasília para tentar o visto. A primeira vez ele tinha tentado em São Paulo,
Ele tinha tentado ou em Porto Alegre, não lembro. E daí, a segunda vez, ele tinha que ir para Brasília, porque era a próxima vaga disponível, data disponível. Ele tinha um voo para o outro dia, né? A noite anterior, ele foi trabalhar. Só que o carro dele estava não sei aonde, e ele emprestou acho que pro irmão dele o carro dele, e a gente estava só com o meu carro. Então, ele foi trabalhar com o meu carro, e foi para do trabalho, ele saiu direto do trabalho, fez plantão à noite, saiu direto do trabalho e foi para Curitiba para pegar um voo para Brasília. Em Brasília, ele ficou na casa da minha tia e foi tirar o visto. Minha tia acompanhou ele, ajudou ele tudo lá dentro de Brasília, levou, trouxe. E a minha tia era a minha confidente. Então, a minha tia, ela sabia de toda a história que já tinha acontecido. Então, a minha tia era a única pessoa que sabia de toda a história. Então, eles conversaram muito sobre tudo que tinha acontecido já. E depois, quando ele, né, tava voltando, a minha tia me mandou mensagem. Ela falou, Stephanie, ele realmente tá muito mudado. A minha tia, ela é cristã, então ela é muito boa, assim, sabe, de coração. E ela falou, olha, ele realmente está muito mudado, ele está muito disposto a fazer acontecer entre vocês, e não sei o quê. Só que nisso, o visto dele tinha sido negado mais uma vez, né? Porque você já sabe ali na hora se é negado ou não. Aí eu falei para ele, olha, você me desculpa, né? Quando ele chegou em casa, a gente conversou. Falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou reagendar mais uma vez e marcar essa passagem, porque o aniversário dela é muito sacanagem eu falar para ela que nós não vamos agora. Só que é bom eu ressaltar que dessa última vez que eu voltei com ele, até né, essa viagem da Disney, em julho, eu já sabia de alguma forma, é igual sabe aquela intuiçãozinha gritando, eu já sabia de alguma forma que a gente não ia ficar mais juntos. Mas que eu precisava estar com ele para superar, que seria mais fácil. Então, nesse espaço de tempo ali, eu sempre focava muito nas coisas negativas que ele fazia. Porque eu precisava ir me desvinculando dele. Foi certo ou errado, não sei, mas foi a maneira que eu encontrei para me desvincular dele. Porque eu estava pensando, nesse momento, eu estava pensando só em mim. Em mim e mais ninguém. Então eu focava nas coisas erradas que ele fazia, em qualquer mínimo de coisa errada, eu focava naquilo. Eu comecei a dar um pouco de indiferença para ele, a ser um pouco indiferente em relação a ele. Eu saía de casa, às vezes ele chegava em casa, tá, cadê tu? Aí eu mandava uma mensagem bem mais tarde, vim aqui na casa da minha amiga, esqueci de te avisar. Então, o que acontece, né? Porque, obviamente, o perfil dele é extremamente narcisista, mas numa pesquisa ele é um narcisista vulnerável, né? Que é o que sente as coisas, que ele realmente se apaixona, mas ele não consegue ter uma pessoa só. Então, o que acontece? Ele precisa da vítima, ele precisa sempre ter o controle sobre a pessoa. E eu comecei a usar esse veneno contra ele, o veneno dele mesmo contra ele. Eu comecei a dar indiferença para ele, eu comecei a mostrar para ele que ele já não tinha o controle sobre mim, que eu não me importava se ele estava ou não perto de mim, comigo. As nossas noites já não eram mais a mesma. As coisas, eu comecei a me desconectar dele, me desligar dele. E ele percebeu isso, ele falava, tu já não é a mesma, tu tá diferente. Eu falei, é porque eu tô engolindo essa situação, eu tô tentando digerir ainda essa situação e tal. Eu falava para ele, aí eu falava, você não acredita em mim, você precisa confiar em mim. Eu sempre jogava, tudo que ele sempre fazia comigo, eu começava a jogar com ele. Então, o que acontece? Eu comecei a me tornar menos interessante para ele, porque ele viu que ele estava perdendo o controle sobre mim. E o narcisista, quando ele perde o controle, perde a graça. Entende? Então, eu comecei a mostrar isso para ele. E eu comecei a me tornar uma pessoa meio que chata, porque eu já não era mais manipulável, entende? E daí eu fui para Disney. Quando eu cheguei lá, ele começou a me bombardear de mensagens. Porque você tá aí sozinha, porque você vai conhecer outra pessoa, porque isso, porque aquilo. Eu falei, meu Deus, eu tô com a minha filha na Disney. Quais as chances? Manda uma foto. Teve um dia que a gente estava na Universal, daí ele, me manda uma foto do teu dedo, tu tá com aliança. Porque nisso, né, quando aconteceu tudo aquilo, as duas alianças, as alianças eu joguei tudo fora. Aí ele foi e comprou uma aliança de namoro para nós, né, para recomeçar tudo. Mostra foto da sua aliança e não sei o que. Daí eu falei, olha, você quer saber o seguinte? Eu não vou falar com você até eu voltar. Porque tá insustentável isso, e eu não quero me incomodar com você não vai me incomodar. Eu não quero isso para mim, e a gente conversa quando eu voltar. E desliguei o telefone, e foi realmente isso que eu fiz. Quando eu tinha que responder alguma coisa muito importante relacionada à casa, à rotina, os cachorros, alguma coisa eu respondia. Sobre nós, sobre pergunta de como foi o dia, zero. Eu ignorei ele totalmente. Então, nisso, nessa semana, né,
fiquei fora e ele em casa, sozinho. Obviamente, né, ele teria todo o tempo do mundo para fazer o que ele quisesse. E eu, não conversando com ele, talvez aquilo era o paraíso, né? Porque daí ele poderia fazer o que ele realmente quisesse sem eu ficar cobrando ele. Daí eu voltei, né? Nós voltamos de Orlando e trouxe lembranças para todos, inclusive para os filhos do primeiro casamento e para o pequenininho do segundo, que já era ex ali, né? E que eu já tinha o contato dela. Daí eu peguei e mandei mensagem para ela, né? Uns dias depois que eu voltei, mandei mensagem para ela e falei: olha, eu fui para Orlando, não sei se tu sabe, mas eu comprei uma lembrancinha pro pequenininho e eu queria saber se eu posso entregar para ele, como que você se sente em relação a isso. E daí ela pegou e falou assim: eu posso te ligar? Quando ela falou, posso te ligar, eu já sabia que tinha coisa errada. E naquela noite, né, uma noite antes, a gente estava junto, foi de boa, né, e a gente já morava juntos, definitivamente. E daí ele saiu de manhã para ir trabalhar. E daí foi mais ou menos na hora do almoço que eu conversei com ela, umas 11 e pouco da manhã. E daí ela falou o seguinte no telefone: olha, ele me procurou, e ele falou que já faz uns 2 meses que vocês estão separados e que ele tá completamente sem roupa porque tu não deixou ele pegar as roupas dele ainda aí na tua casa. Eu falei: ele falou isso? Eu falei: pois é. Aí ela falou assim: mas vocês estão juntos? Eu falei assim: até onde eu sei, sim. Aí ela falou: não, porque a gente hoje de manhã, essa semana, na verdade, na semana, enquanto eu estava na Flórida, ela falou assim: ó, a semana passada, né, nós fizemos terapia de casal. E, inclusive, hoje de manhã também nós estávamos numa terapia de casal. Eu falei: peraí, agora de manhã ele saiu da minha casa e ele falou que ia trabalhar. E ele estava numa terapia de casal com você. Ela falou: sim, inclusive você sabia que ele está com um telefone novo? Eu falei: sim, sabia, fui eu que trouxe para ele o iPhone. Aí ela falou: meu Deus, não acredito, então ele mentiu de novo e tal. Eu falei: tá, mas a pergunta é o seguinte: em algum momento tu pensou em me perguntar se a gente estava junto ou não? Você simplesmente acreditou na palavra dele? Aí ela falou assim: não, a gente não voltou, eu estou cogitando voltar com ele. Eu falei: tá, mas você está cogitando voltar com ele sabendo que a gente estava junto. Ela falou: mas ele falou que vocês não estavam. Eu falei: tá, mas você não tinha certeza. Então, nesse caso, tanto ele quanto você tá errado. Os dois estão errados nesse caso. Só que é o seguinte, daqui para frente, esse problema já não é meu mais. Esse problema agora é todo seu. Ele é todo seu. Aí ela falou: mas tem como provar que vocês estavam juntos? Eu falei: o que você precisa, minha querida? Ela falou: foto, mensagem, qualquer coisa. Eu falei assim: claro, eu vou te mandar tudo que você quiser. Mandei tudo, porque ela precisava dessa prova, por alguma razão. Mandei tudo para ela e eu falei assim para ela: eu falei: olha, a partir de agora, eu não quero mais contato com nenhum de vocês. Eu quero que vocês sumam da minha vida. E daí eu mandei uma mensagem para ele, era meio-dia, por aí, mandei uma mensagem para ele, eu falei, só escrevi assim, ó: some da minha vida. Essa foi a última vez que eu falei com ele. E daí ele, obviamente, né, tentou ligar, nisso eu já bloqueei ele, daí ela não falou mais nada comigo. Na verdade, acho que depois ela me mandou uma outra pergunta lá em relação a ele, eu nem respondi, ignorei totalmente. E ele começou a criar Instagram fake para mandar mensagem, e telefone, o irmão dele me ligando. Alguém precisa, ele tinha que entrar em contato comigo de alguma forma. Nisso, esse dia, foi dia 24 de julho de 2023. 24 de julho de 2023. Eu ia começar a faculdade. Eu ia começar a estudar terapia ocupacional no dia 8 de agosto. Um detalhe. Em dezembro do ano anterior, dezembro de 2022, eu vendi a minha metade da loja para o pai das crianças. Então, eu fiquei 6 meses em casa, né? Nesse tempo, eu fiquei 6 meses em casa, só estudando o que eu ia fazer da vida, tá? Me reorganizando mentalmente. Porque eu não queria mais aquele trabalho e já não estava mais legal. Aí, em agosto, né, eu começava a minha faculdade, por incentivo dele. Por puro incentivo dele. Ele que me incentivou a entrar na faculdade de terapia ocupacional. Então, eu tive exatamente 2 semanas entre o término e o início da faculdade. E eu olhei no calendário ainda. Eu falei: meu Deus, tenho 2 semanas. É as 2 semanas que eu vou sofrer. Depois, esquece. E eu peguei essas 2 semanas, cara, eu falei tanto desse homem para todo mundo, eu contei a história, porque daí eu arredecei, né? Daí eu já não me importava mais. Eu falei de cansaço, assim, ó. E eu chorei, e eu bebi, e eu extrapolei, e eu,
né, eu fiz de tudo, menos entrar em contato com ele e qualquer coisa, ou responder ele, né, porque ele tentava contato comigo ainda, eu não respondi, ele teve meu silêncio total. Daí eu comecei a faculdade, terapia ocupacional, no começo de agosto, e comecei a me apaixonar pela profissão, né, pela faculdade. E eu comecei a, então, fazer cursos de terapia alternativa, que o primeiro que eu procurei, que eu me apaixonei, assim, pela teoria, né, foi hipnoterapia. Então, nesse curso de hipnoterapia, eu aprendi uma técnica, que é uma técnica que chama ridicularização, que é onde você pega o indivíduo ou a situação, a memória ruim, e ridiculariza a pessoa, transforma aquela pessoa em algo muito ou engraçado ou nojento. Então, no meu caso, eu transformei ele em algo muito nojento. Então, todas as vezes que eu pensava nele, eu imaginava ele sorrindo, com os dentes assim, tipo, todo sujo, ele cheirando muito mal, porque ele era fumante, então ele cheirava muito mal. Então, eu comecei a criar um aspecto muito, muito nojento e asqueroso dele. Então, todas as vezes, isso é uma técnica da hipnose que você tem que fazer em transe, que aquilo funciona, porque todas as vezes que eu imaginava, que eu pensava nele, eu já não conseguia mais pensar nele da forma normal dele, eu só imaginava dessa forma que a hipnose criou, entende? Então, essa foi uma maneira também gigante de superação, né, que me ajudou. E depois de um tempo, né, isso foi mais em setembro que eu fiz esse curso. Em novembro, eu tive que ir para Nova York para resolver umas questões burocráticas, né, de imóveis que a gente tinha lá. E ele me mandou mensagem. Eu acredito que ele deve ter visto, né, que eu estava fora do Brasil, alguma coisa assim, e me mandou mensagem no WhatsApp perguntando se eu estava com os documentos dele, se eu estava com o passaporte dele, alguma coisa assim. Eu nem respondi. Aí depois, então, um pouco antes disso, um pouco antes dessa mensagem, ele... Eu conheci uma pessoa e eu saí, ele me convidou para jantar e eu saí para jantar com ele. Isso foi em outubro, mais ou menos. E eu saí, fui jantar com esse cara. E nisso, né, no jantar, a gente foi num barzinho e tal, e a gente se beijou, rolou uma conversa legal e a gente se beijou. E dentro do próprio barzinho ali mesmo. Quando a gente saiu do barzinho, o primeiro carro que eu vejo estacionado do outro lado da rua era um carro, assim, muito parecido com o dele, com uma pessoa muito parecida com ele dentro do carro, né? Isso eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu fiquei com medo dele seguir a gente, mas esse cara, ele me deixou na frente da minha casa, eu pedi para ele esperar eu entrar, e ele iria esperar de qualquer maneira, porque ele é um lorde, e eu entrei em casa, tranquei toda a casa e mandei uma mensagem para esse amigo nosso policial. Eu falei, olha, eu vi ele em tal lugar, eu não tenho certeza, mas eu acho que tu tá de plantão dele? Tô, pode ficar tranquila, qualquer coisa tu me liga. Tá, beleza. Aí eu já me senti tranquila, porque o batalhão é aqui do lado de casa. Aí nisso, né, no outro dia, eu recebo uma mensagem desse tamanho, me esculachando inteira. Que eu não sou nada, que eu não sou nada para ninguém, que as pessoas só querem me usar, que eu não valho nada, que ninguém nunca vai me amar, que isso, que aquilo, um monte de coisa, achando, né, querendo me desmerecer, me jogar para baixo, porque dessa forma ele achou, né, que eu iria responder. Mas o que eu fiz, né? Eu tirei um print da, dessa mensagem dele, mandei para a mulher dele e mandei a resposta por ela. Falei, olha, se você quiser, mostra essa resposta para ele. Eu falei, olha, você não tem direito nenhum de falar assim comigo, né? Eu falei um monte de coisa, falei, me exclui da sua vida, por favor, permaneça onde você está, que é longe da minha vida, e apaga tudo que envolve, que remete a mim, pelo amor de Deus. Inclusive, apague uma tatuagem que você fez para mim. Uma vez eu fiz um desenho para ele e ele achou legal, era uma coisa, uma brincadeira nossa, entre nós, uma brincadeira interna, e ele foi e tatuou. Isso, ele tinha um braço assim que era metade todo tatuado, né? Então ele foi no meio dessas tatuagens, ele tatuou o desenho que eu tinha feito para ele. Eu falei, inclusive, apague essa tatuagem aí que você fez para mim. Aí ela ainda perguntou, ele tem uma tatuagem com você, para você? Eu nem respondi. Eu só falei assim, olha, eu quero distância de vocês dois. Distância. E daí, depois disso, né, mais fake, vindo atrás de mim, querendo puxar papo, o irmão dele me adicionando, amigos me adicionando, ex-cunhada, cunhada me adicionando, todo mundo me adicionando. Eu nunca aceitei ninguém,
Aí teve essa mensagem enquanto eu estava lá em Nova York, perguntando se eu tava com o passaporte dele. Nunca respondi também, nem mandei mais pra mulher dele. Eu falei, foda-se, cada um do seu canto, eu não tenho mais nada a ver com esse povo. Depois passou um ano super tranquilo, não tive notícias dele, graças a Deus, nada. Esse ano, mas assim, sempre tinham fakes, né, querendo me seguir o tempo todo, mas nisso eu não imaginei que pudesse ser ele. Aí, esses tempos atrás, faz uns 3 meses, que daí eu vi no meu Insta, né, profissional, que ele estava ainda olhando meus stories lá do Insta profissional. Aí eu já bloqueei imediatamente, não quero contato, não quero nada, mas é incrível, né, a maneira que ele ainda nunca se desligou completamente. Ou talvez não aceitou, né, que eu fosse me desligar e realmente nunca mais falar com ele. Talvez o meu silêncio foi ensurdecedor para ele, né. Então, foi praticamente isso. Aí, depois dele, eu não me relacionei com mais ninguém, de forma considerável, né? Tive, sim, um pouco de dificuldade no começo, de acreditar nas pessoas, fiz terapia, terapeuta precisa de terapia, fiz terapia, entendi muita coisa também depois. Inclusive, entendi que, pelo fato de eu ter sido uma vítima de pedofilia, eu sempre buscava me vingar de homens. Então, o que acontecia? Eu me apaixonava, lembra que eu falei? Eu me apaixonava perdidamente, 2, 3 dias depois, era como se nada tivesse acontecido, como se eu não sentisse absolutamente nada, e eles ficavam se perguntando, meu Deus, o que aconteceu, né? O que eu fiz? Só que no meu inconsciente, né, obviamente eu não fazia de propósito, mas o meu inconsciente era, tipo, vai lá, faz ele se apaixonar por você, e depois você se vinga dele. Tipo, deixa ele, a Deus dará, deixa, né, ele abandonado ali. Assim como você sentiu a sua criança, né, a sua adolescente ali, pré-adolescente, porque eu tinha 11 anos, se sentiu quando você foi essa vítima. E a gente sempre busca, né, o conforto no caos, porque é assim que a gente foi criada ali, né, moldada ali quando criança, quando adolescente ali, pelo próprio abusador, né. Então, eu percebi muito isso, e eu comecei a identificar que eu estava repetindo esse padrão depois da minha separação com esse último, né? Daí eu parei tudo, eu falei, meu Deus, não. Voltei para terapia, entendi muita coisa, e depois disso, tipo, tudo me acalmou, tudo ficou muito mais calmo. Então, hoje, né, eu não tenho ninguém, mas eu não tenho problema em me relacionar com ninguém, porque realmente a minha faixa é um pouco mais alta, né? Minha régua é um pouco mais alta. Então, nos dias de hoje já não é tão fácil assim a gente encontrar alguém à altura ou, né, ou alguém que vá se encaixar no nosso estilo, ritmo de vida. Mas problema assim, em me relacionar eu já não tenho mais, graças a Deus. Então, o que eu levei, né, de lição disso tudo? Qual que foi a minha reflexão por ter passado por isso tudo, principalmente por esse relacionamento aí maluco, né, o último? Tudo tem um porquê na nossa vida, tudo realmente tem um porquê. Então, ao invés de focar no problema, eu sempre foquei muito na solução. E nesse caso, assim, eu não fiquei, eu não me vitimizei, porque eu teria todos os motivos para me vitimizar e todas as razões para isso também. Mas eu aprendi muito com isso, e eu entendi que ele precisava passar na minha vida. Porque assim, ó, ele foi um cara que nem eu sempre eu falei ali, né? Que ele sempre me incentivou. Então, a passagem dele na minha vida foi extremamente importante, porque ele me incentivou em tudo, principalmente na entrada da faculdade. Se eu não tivesse entrado na faculdade, né, se eu não tivesse começado o curso de hipnoterapia, se eu não tivesse daí depois investido em mais outros cursos, eu fiz o curso de... Olha quão grande eu me tornei depois dele, sabe? Eu me senti, assim, um nada e eu fui crescendo. De empresária, né, muito bem sucedida, graças a Deus, mas daí eu fui para estudante de terapia ocupacional, daí eu passei a ser terapeuta, daí eu fiz outro curso de hipnoterapia, fiz mais 2 especializações dentro da hipnoterapia, fiz 2 cursos de psicanálise, fiz 2 cursos de saúde mental, né, depressão, ansiedade, em Harvard. Então, tipo assim, olha, olha tudo que eu consegui alcançar por causa dele, entende? E não por mérito dele, mas por causa da passagem dele na minha vida. Então, às vezes, a gente foca tanto, né, nas coisas ruins que eles deixaram e fica pensando naquilo, se vitimizando, ao invés de olhar as coisas que a gente pode levar para a nossa vida e melhorar, e ser ainda melhor,
A lição que fica é que ele realmente precisa passar, ele precisou passar pela minha vida, até por esse último tempo ali, ele precisou ficar na minha vida para eu saber, para eu conseguir superar ele com mais facilidade e conseguir fazer esses cursos, conseguir estudar, conseguir trabalhar, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu não estaria fazendo todos os cursos, né, que eu fiz, eu não estaria trabalhando como psicanalista e muito menos estaria fazendo esses vídeos no TikTok, que é onde todo mundo chegou até mim. Então, olha o legado que ele deixou para mim, sabe? O legado que ele deixou para mim, não. Olha tudo que ele... O chão que ele preparou para o meu legado, entende? E se eu pudesse dar um conselho para quem está passando pela mesma situação, para quem está se separando, confia no seu instinto. E não tenha medo, não tenha medo. Pensa todas as vezes que você achou que não ia conseguir, conseguiu. Pensa em todas as vezes que você achou que fosse muito difícil, mas foi lá e fez. Você não nasceu sabendo andar, você andou, você não nasceu sabendo falar e falou, andar de bicicleta. Então, tudo, um dia na vida, você conseguiu. Então, superar esse relacionamento vai ser mais uma coisa. Então, foca na solução, não no problema. E tem uma frase que eu amo muito, que eu uso ela praticamente diariamente, ela é como se fosse um mantra para mim. Toda vez que eu sou pega numa situação que às vezes eu acho que eu não vou conseguir, eu sempre penso, eu lembro dessa frase, que ela é em inglês, ela fala assim, ó, what you're not changing, you're choosing. O que você não está mudando, você está escolhendo, você está aceitando. Então, se você não está mudando, né, essa sua situação hoje com o seu marido, com o seu relacionamento, com o seu trabalho, você está escolhendo permanecer ali. Então, presta muita atenção nas suas escolhas, para depois não reclamar e não se vitimizar, porque quem está se colocando nessa posição é você.